Afinal, a AfD é um partido de ultradireita? Nos últimos meses, você deve ter ouvido falar desse partido 1 zilhão de vezes. Ele se chama Alternativa para a Alemanha, mas também costumamos nos referir a ele pela sigla AfD. Você provavelmente deve ter ouvido que essa é uma organização radical de direita. Mas afinal, o que defende a AfD? Dá mesmo para dizer que esse é um partido extremista, como seus críticos acusam? Ou tudo isso não passa de um exagero? Antes de mais nada, sim, há diferentes expressões para definir a AfD. Ultradireita, extrema-direita, nova-direita, direita radical, direita populista, direita alternativa. Todas essas são palavras malditas no debate público. É só procurar por qualquer matéria do Estadão nas redes sociais para confirmar. Sempre que alguma dessas expressões é utilizada aqui, tem gente reclamando na seção de comentários. Mas assim como existe uma esquerda moderada e uma esquerda radical, existem diferentes direitas. Para descrever a AfD neste vídeo, nós vamos recorrer à definição do cientista político holandês Cas Mudde, referência no estudo sobre extremismo político no mundo. Para ele, a AfD é um partido de ultradireita. Cas Mudde diz que extrema-direita e direita radical são coisas diferentes, mas que ambas fazem parte da mesma coisa, a ultradireita. A diferença é que enquanto a extrema-direita é revolucionária, a direita radical é reformista, mas as duas estão debaixo do mesmo guarda-chuva, a ultradireita. Direita e ultradireita definitivamente não são a mesma coisa. Mais do que conservar as instituições, a filosofia que rege a ultradireita é conhecida como organicismo. O organicismo é a ideia de que toda sociedade funciona como um ser vivo, um organismo completo e homogêneo. A ultradireita é avessa à imigração porque entende que é o seu papel proteger o organismo social das influências externas. Essa rejeição categórica à influência externa nunca fez parte da tradição do pensamento político conservador, mas sempre esteve presente na ultradireita. É só a gente pensar no que aconteceu com os judeus no século passado. Em linhas gerais, o principal adversário da ultradireita é o globalismo e o multiculturalismo, ou seja, políticas que enfatizem a cooperação internacional e a mistura de culturas e identidades. A ultradireita está disposta a construir e apoiar partidos e governos autoritários, inclusive de extrema esquerda, para enfrentar o globalismo e o multiculturalismo. A principal bandeira da ultradireita europeia é o euroceticismo, a rejeição à integração da Europa. A ultradireita é cética em relação aos organismos internacionais, como a União Europeia, a ONU, o FMI e o Banco Mundial. A ultradireita é inimiga da sociedade aberta. Direita e ultradireita também divergem na definição de nacionalismo. Para a direita, o nacionalismo é uma ferramenta de promoção da soberania, do orgulho e dos interesses nacionais, comprometido com o convívio em harmonia com a comunidade internacional. Para a ultradireita, o nacionalismo é uma ferramenta de controle político e social para construir uma pureza nacional hostil à influência estrangeira. A diferença não é pequena. Mas na ultradireita, há duas formas de abraçar todas essas causas, com reformas dentro da democracia ou com uma revolução. E essa é a principal diferença entre a direita radical e a extrema-direita. Um bom exemplo de organização política de extrema-direita é o extinto Aurora Dourada, da Grécia, que chegou a ser o terceiro maior partido do país e desde 2020 é considerado uma organização criminosa. O Aurora Dourada foi criado por esse neonazista aqui, Nikolaos Mikaloliakos. No papel, a AfD é um bom exemplo de partido da direita radical. Ao menos oficialmente, os seus membros não rejeitam a essência da democracia. Há posições que a AfD defendem que são perfeitamente democráticas. Ninguém vira extremista só porque protesta contra a política de imigração de um país, se opõe ao politicamente correto ou acredita que a população deveria sentir mais orgulho da história do seu país. Mas a AfD é bem mais do que tudo isso. Ela abriga facções extremistas bastante barulhentas. Partes da AfD, em especial um grupo conhecido como Der Flügel, que em português significa a asa, foram colocadas sob vigilância do órgão de proteção constitucional da Alemanha pelas suas posições. O Der Flügel surgiu como um grupo informal de líderes mais radicais da AfD, muitos deles nascidos e educados na extinta Alemanha Oriental, onde a AfD faz bastante sucesso. O nome mais reconhecido do grupo é o de Björn Höcke.
líder da AfD na Turíngia, um sujeito que vive banalizando o passado nazista e a memória do Holocausto. Bjorn é autor de algumas declarações indefensáveis, como quando disse que, aspas, o grande problema é que se apresenta Hitler como absolutamente maligno, mas é claro que sabemos que não há preto e branco na história, fecha aspas. No ano passado, Bjorn foi condenado pela justiça alemã por usar conscientemente um slogan nazista em um discurso. Anos antes, ao se referir ao Memorial do Holocausto em Berlim, disse que os alemães são as únicas pessoas no mundo que plantaram um memorial da vergonha no coração da sua capital. Repare que não estamos falando de um ativista político sem expressão, mas do líder da AfD num dos estados mais importantes do partido. Esse outro sujeito aqui, Andreas Kalbitz, também foi um dos nomes por trás do Der Flügger. Andreas chegou a ser presidente estadual da AfD em Brandemburgo e membro do Conselho Executivo Federal do partido. Ele foi expulso da AfD em 2020, acusado de ser membro de um movimento neonazista fundado nos anos 90. Na época, muitos membros da AfD protestaram contra a sua expulsão. Outro nome próximo ao grupo é o de Götz Kubitschek, considerado um dos principais ideólogos da nova direita alemã. Inspirado na chamada Revolução Conservadora da época da República de Weimar, Kubitschek defende a criação de uma nova hegemonia cultural nacionalista na Alemanha. Em 2023, um instituto que ele fundou também foi classificado como extremista pelas autoridades alemãs. Há diversos exemplos como esses trabalhando dentro e fora da AfD para o sucesso da AfD. É verdade que nem todo mundo que apoia o partido é neonazista, mas há um número considerável de pessoas influentes na AfD que defendem posições extremistas, não condenando apenas refugiados árabes, mas menosprezando a história de judeus, africanos e membros de outras etnias. Muitos deles banalizam o passado nazista. Nesse momento, há mais de 100 extremistas de direita trabalhando para a AfD no parlamento alemão. Algumas dessas pessoas com um longo histórico dentro de células neonazistas. Nos últimos anos, desde encontros de políticos da AfD com neonazistas na Suíça, a contratação de advogados neonazistas para defender o partido ou o inegável histórico de conexões entre membros da AfD com grupos neonazistas como o NPD chamaram a atenção do mundo. Todos esses casos fizeram com que Bernd Lucke, um dos fundadores da AfD em 2013, saísse do partido em 2019 e defendesse que o Estado alemão monitorasse as atividades do grupo. E é por tudo isso que a AfD não é um partido como outro qualquer, apenas preocupado com a crise de imigração na Alemanha, mas um espaço usado por extremistas para propagar ideias muito parecidas com as de outro grupo, que dominou a cena política alemã na primeira metade do século passado. Se você já ouviu 1 zilhão de vezes que a AfD é um partido radical de direita, é porque não estavam mentindo para você.